Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se afasta acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Pois, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu li o Salmo de número 103. O tema deste Salmo, Salmo de Davi, ele destaca, ele tem um tema que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o tema aqui deste Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Este salmo, observa, ele começa e termina com uma bênção. Existem 6 benefícios neste salmo, e eu vou deixar aqui para você. O versículo 2, já eu vou deixar os 6 benefícios que tem no Salmo, mas observe o versículo de número 2, que ele fala assim: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Lá nos Estados Unidos, na última quinta-feira do mês de novembro, é celebrado um dia muito especial para o povo americano, você sabia? É o dia que toda a nação para. Até na Primeira Guerra Mundial, eles pararam, porque é o dia que eles têm muito respeito, muita consideração, é o dia de ações de graças. Para o povo americano, este dia é um dos maiores dias onde toda a nação para e prestam a Deus, durante um dia, ações de graças, louvores, culto, orações. Existe uma confraternização entre os americanos, geral, e quem é americano, em qualquer parte do mundo, um verdadeiro americano, onde ele estiver,
Se for a última quinta-feira de novembro, dia de ações de graças, ele se junta aos seus irmãos em oração, em agradecimento a Deus pelas bênçãos de Deus. Aqui o versículo 2 fala: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O apóstolo São Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13, ele disse o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O apóstolo São Paulo ele dizia que só fazia uma única coisa. Ele estava se esquecendo, ele falou: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Ele queria dizer outras palavras: se está no passado, tem bons motivos para estar lá atrás. O salmista dizia aqui, Davi: não te esqueças, para a alma dele, não te esqueças do benefício que o Senhor tem te feito, das grandes bênçãos que o Senhor tem te dado, não te esqueças. E o apóstolo Paulo dizia: eu esqueço, eu quero esquecer do que está para trás. Para a alma, não se esquecer dos benefícios do Senhor. Mas Paulo falava: eu me esqueço, eu quero esquecer o que passou, o que está lá para trás. A vida pregressa de Paulo, nós sabemos quem ele foi. E ele disse então que agora ele prosseguia para o alvo, para o Senhor Jesus, que era o prêmio da soberana vocação que o Senhor estava reservando para ele. Ele estava fazendo ali a sua corrida para conquistar o prêmio. E Davi, ele já chegando na sua velhice, ele também parou e considerou o tanto de misericórdia que Deus colocou sobre a sua vida. O salmista Davi, ele tinha muitos motivos para louvar a Deus, porque Deus fez muita coisa na vida dele. Davi era um homem muito grato a Deus, porque foi um reino marcado com vitórias, com a mão de Deus sobre a vida dele. Este salmo, hoje, o 103, ele é muito apropriado para as pessoas que estão desanimadas. Desânimo. É questão de tempo. A mais animada das pessoas, a mais disposta das pessoas, chega um momento, sempre tem um momento, que vem um desânimo, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades da vida. Então, quem estiver desanimado, deve ler este salmo. É uma injeção de ânimo. Ele levanta o ânimo da pessoa, ele injeta ânimo na pessoa. Eu te falei que aqui dentro deste salmo tem 6 benefícios. Deus, em primeiro lugar, aqui no Salmo 103, no verso 3, o primeiro benefício da parte de Deus para a alma, para o homem, é perdão. Versículo 3, perdão. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade quer dizer desobediência a Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas desobediências a Deus, quem sara de todas as tuas enfermidades. Existem enfermidades no corpo e existem enfermidades na alma. Seja ela qual for, Davi estava agradecendo a Deus porque ele estava dizendo: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, versículo 3, um dos 6 benefícios deste salmo é perdão de Deus. Ainda no versículo 3, fala sobre saúde, quem sara todas as tuas enfermidades. Existe perdão e existe saúde. Se você precisa de perdão, tem perdão. Se precisa de saúde,
tem saúde. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus, é o Deus vivo. Ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Hebreus 13, verso 8. O versículo 4, ele fala assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então, um benefício aqui é coroação. Existe coroação, o benefício aqui é coroação. Quem te coroa de graça e de misericórdia. O que é que significa isso? A graça de Deus e a misericórdia de Deus fez com que Davi recebesse um reino e foi posto uma coroa na cabeça dele. Mas acontece que Davi não estava falando apenas de uma coroa que se usava na cabeça como rei. Aqui está falando de exaltação, de vencedor. É coroado aquele que vence, é coroado aquele que triunfa, é coroado aquele que conquista. O apóstolo Paulo falou bem claro: a coroa da justiça já está reservada para mim, e não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Mas antes de receber a coroa, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa está reservada. Então primeiro corre a corrida da fé, combate o bom combate da fé e segue na caminhada, completa a carreira, chega lá no final, cruza a linha de chegada e recebe a coroa da vida, a coroa da vitória, a coroa da justiça, a coroa dos vitoriosos. Então existe coroa, existe exaltação, coroa de graça e de misericórdia. Deus tem graça e misericórdia. Graça de Deus, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos. O cristão, o homem, ele é salvo não é só uma vez porque aceitou Jesus, está liberto das mãos de Satanás e não vai morar no inferno. A salvação é todos os dias. Deus salva o homem todos os dias de situações, de perigos, de coisas, circunstâncias. A salvação é contínua em todas as áreas de nossa vida, em toda a nossa vida. Deus entra sempre com salvação, com escape, com livramento. Graça de Deus é o favor imerecido, é o benefício lá da cruz, as coisas que o Senhor Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Aí fala, é Ele quem te coroa de graça e de misericórdia. Misericórdia é um ato de Deus, de extrema bondade de Deus. É não receber o pecador aquilo que ele merece, que é condenação, que é sentença, que é juízo. A misericórdia de Deus, ela triunfa no juízo mediante a graça de Jesus Cristo. Quem aceita Jesus Cristo, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus vem sobre ele. E na misericórdia de Deus, o homem é poupado, o homem é livre, o homem é abençoado. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, elas não têm fim, e a Bíblia nos diz que Deus é o Pai das misericórdias. O homem destituído da glória de Deus, sem Jesus Cristo, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre ele. Mas quando ele aceita Jesus como Salvador, agora vem a graça de Deus e a misericórdia de Deus o assiste. Então neste salmo existe coroação, e aqui então em duas partes, existe graça e misericórdia. O versículo 5 ele fala assim: quem te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O versículo 5 nós podemos resumir numa única palavra: satisfação. O homem servir a Deus na sua juventude, na sua meninice, e vai transcorrendo a sua vida, e mesmo já com a sua idade avançada, a Bíblia diz que Deus farta de bens a velhice. Esses bens que o Senhor farta na velhice, você pode entender como saúde, como paz, como proteção, como direção, como cuidado.
como prosperidade, como proteção. São os bens do Senhor. A tua velhice. O Senhor disse: até a tua velhice eu serei o mesmo. Eu vos guiarei, vos guardarei, vos protegerei. Promessa de Deus lá no livro do profeta Isaías. Até a tua velhice eu serei o mesmo. Te guardarei, te cuidarei. Aí fala: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A pessoa vai andando, vai caminhando, vai passando o tempo, o peso da idade vem chegando, mas Deus vai sempre renovando as suas forças, forças físicas e força espiritual. É uma alma farta, forte, saudável, satisfeita, e louva o Senhor, glorifica o Senhor, serve o Senhor, porque tem uma renovação constante, porque está na presença de Deus. Então existe satisfação. O versículo 6, do sexto benefício aqui do Salmo 103, o versículo 6 fala: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Então aqui é justiça. Um outro benefício da parte de Deus. Nós servimos um Deus que é justo, e Ele, na sua justiça, Ele age em nossa vida. Ele cuida de cada um de nós, e Ele faz maravilhas. Então nós temos que prestar atenção nos versículos 15 e o versículo 16. Preste atenção no versículo 15. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. E o 16: pois, passando por ela o vento, logo vai, e o seu lugar não conhece mais. Nós temos que prestar atenção nisso. A vida de um homem é como a erva, é como a flor do campo que floresce. E o 16: pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. A preocupação do homem é estar bem com Deus. Mas para estar bem com Deus, ele precisa desses 6 benefícios que está escrito aqui no Salmo 103. A primeira coisa que o homem precisa de Deus é perdão. A segunda coisa que ele precisa é de saúde para o corpo, para a alma. Ele precisa então de redenção, de livramento, de escape, de salvação. Ele precisa de coroação. Ele precisa de ter satisfação, e ele precisa da justiça de Deus. Se você comparar o Salmo 103 e o Salmo 104, no Salmo 103 existe a preocupação com a alma. Aí o Salmo 104 já fala sobre o universo. Nós vemos que o Senhor faz com que nós sejamos gratos a Ele. Voltando aqui para o versículo 1 e 2 do Salmo 103. Não é o que nós temos no bolso que nos torna pessoas gratas. Não é. Mas é o que nós somos. Mas é o que nós somos. Não é o que você tem no bolso, não é o que eu tenho no bolso que faz com que sejamos gratos, mas é o que nós temos em nossos corações, em nossas almas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, guardar, cuidar, proteger e ser contigo a cada dia. Medite neste salmo e nos benefícios que existem aqui. Ele começa e termina com a bênção. Tem 6 benefícios. Ele expressa a misericórdia de Deus. E Davi, então, ele, muito agradecido ao Senhor pela misericórdia de Deus, ele compôs este salmo. E este salmo ele louvava a Deus constantemente, porque ele era um homem grato, agradecido. Amém? Fica na paz. Até a próxima. Que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Amém? Paz.